Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade aos exercícios da unidade 3, que trata de narração e suas características gerais. Todos os exercícios abordam o que foi tratado na unidade 3. Nós vamos poder observar de que maneira as características se apresentam no texto, de que maneira nós podemos identificá-las. Vamos também poder observar o enredo, né, e a estrutura do enredo. Ao iniciarmos aqui, você vai observar que eu estou repetindo um texto do que foi tratado na aula, durante a aula teórica. Então nós vamos observar que nesse poeminha aqui, né, ele apresenta justamente as partes do enredo, que é a apresentação e exposição, né, onde justamente existe a apresentação dos personagens. Ele já começa falando: João Gostoso era carregador de feira livre, né? Nós vamos observar também a complicação de desenvolvimento, que está presente aqui também no texto. O clímax é o momento, o auge, né, que é justamente onde o conflito chega ao seu ponto mais crítico. E, finalmente, a conclusão. É um texto pequeno, ele é breve, mas ele traz para a gente justamente as partes do enredo. Então, agora nós vamos para o exercício propriamente dito. Nós temos aí a atividade discursiva, que é adaptado, né, da universidade, que é um texto usado na Universidade Federal de Santa Catarina. Então vamos para a leitura do texto. Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpresa. Pedi encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever. Mas, minha senhora, desculpei-me. Eu não sou professor. Eu sei, por isso mesmo, os professores não têm conseguido muito. A culpa não é deles, a falha do ensino. Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve muito bem. Obrigado, agradeci, mas não acredito muito nisso. Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor. Não faz mal, insistiu. O senhor vem e traz um revisor. Não dá, minha senhora. Tornei a me desculpar. Eu não tenho o menor jeito com crianças. E quem falou em criança? Meu filho tem 17 anos. Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: você não deve se assustar. O estudante brasileiro não sabe escrever. No dia seguinte, ouvi de outro educador: o estudante brasileiro não sabe escrever. Depois li no jornal as declarações do diretor da faculdade: o estudante brasileiro escreve muito mal. Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos me disseram: acredite, o estudante brasileiro não sabe escrever. Passei a observar e notei que já não se escreve mais como antigamente. Ninguém mais faz diários, ninguém escreve em portas de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade, não tenho visto nem árvore. Quer dizer, disse um amigo enquanto íamos pela rua, que o estudante brasileiro não sabe escrever. Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a concorrência e me garante emprego por mais 10 anos. Engano seu, disse ele. A continuar assim, dentro de 5 anos você terá que mudar de profissão. Por quê? Perguntei. Quanto menos gente sabendo escrever, mais chance eu tenho de sobreviver. E você sabe por que essa geração não sabe escrever? Sei lá, dei com os ombros. Vai ver que é porque não pega direito no lápis. Não, senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E quando perder completamente, você vai escrever para quem? Está aí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente pensei quais as utilidades que teria um jornal no futuro. Embrulhar carne? Então, vou trabalhar no açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do Maracanã, para forrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de estrada. Imaginei-me com os textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às pessoas, assim como quem oferece hoje bilhete de loteria. Por favor, amigo, leia, disse, puxando um cidadão pelo paletó. Não, obrigado, não estou interessado. Nos últimos 5 anos, a única coisa que leio é a bula de remédio. E a senhora não quer ler?
Perguntei acompanhando os passos de uma universitária. A senhorita vai gostar? É um texto muito curioso. O senhor só tem escrito? Então não queria. Por que o senhor não grava o texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador. E o senhor não está interessado nos textos? É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro. E o senhor? Vai? Leva 3 e paga 1. Deixa eu ver o tamanho, pediu ele. Assustou-se com o tamanho do texto. O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que eu sou vagabundo ou tenho tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo em 5 linhas. A seguir, assim, logo o verbo escrever mudará sua grafia para escrever. Então, é um texto do Carlos Eduardo Novaes, onde ele faz justamente, né, uma brincadeira com a questão do que estamos, até já tínhamos começado nessa época, vocês vão ver a data do texto, né, mas que já vem ao longo dos anos, né, que é a diminuição pela leitura e, consequentemente, a diminuição pela escrita. E quais seriam essas consequências? Então, nós vamos agora analisar o texto dentro do proposto lá durante o momento que eu falei para vocês a respeito da narração. Então, considerando o texto, né, vamos responder as questões a seguir. Na letra A, né, qual é a proposta? O texto se divide em 2 partes. Né? Então, vamos especificar aí cada parte. Então, nós percebemos que a primeira parte é a conversa do escritor e a mãe do aluno, né, que o propõe a dar aula, né, para o filho dela. E a segunda parte, né, é a conversa entre o escritor e o professor. Tá? Então, acredito que todos tenham entendido bem essa parte. Na letra B, ele diz o seguinte: na segunda parte, um professor amigo do narrador trata de algo que pode acontecer com quem escreve. O que seria isso? Então, nós vamos observar, né, que o amigo, né, justamente fala sobre a questão, né, da vontade que as pessoas estão tendo, né, à medida que ele vai ficar sem mercado, porque as pessoas estão lendo menos, né? Então, para quem ele vai escrever? Ele, a princípio, eu acho que seria bom, porque ele não teria concorrente, mas à medida ele percebe que não, porque se as pessoas estão deixando de ler, né, o ofício dele vai deixar de existir. Na letra C, no contexto do texto, diga o que significa escrever. Gente, nós temos ali, né, a separação. Ele faz uma brincadeira dentro do contexto com a palavra, né? Então ele vai botar o ex, vai botar um hífen, né? Que é para já justamente te dar essa ideia de se não escrever mais, né? De não ser um escritor, né? Então ele vai fazendo essa brincadeirinha, né, com a palavra, ou seja, à medida que não andar, não vai precisar mais, né? Então aí mudaria a grafia, porque não haveria mais, né, esse profissional, né? Essa ação, né? Essa questão do escrever, do produzir, um texto não haveria mais, tá? É nesse sentido que é o significado dessa palavra, tá bom? Bom, gente, nós vamos agora dar continuidade, né, aqui nas atividades. Então, nós temos as atividades em sala, onde nós temos um pequeno fragmento do conto Bichinho Engraçado, do Luiz Vilela. Passar a faca no pescoço era isso que faziam com os cágados, que vinham no anzol. Não era só um meio de se livrar deles, era também uma espécie de vingança, por causa das iscas que os cágados comiam. Ali já havia 2, os cascos para um lado e as cabeças para o outro. Tinha algo de patético aquelas cabecinhas cortadas, ele observou. Ainda bem que não pegara nenhum cágado. Se pegasse, não sabia o que faria. Então nós vamos observar, né, que o autor está nessa narrativa, ele fala justamente o que eles faziam com o animal, né, quando o animal vinha junto com a isca, né, porque na verdade o animal comia a isca, e o que eles faziam com o cágado, né. Então nós vamos ter aí, observar que ele introduz um conflito, né, do qual decorrem os demais eventos da narrativa, que é justamente o fato de cortar a cabeça. O que gera esse conflito é o fato de a personagem justamente ele recusar-se a matar o animal sem necessidade. Então isso acaba gerando, que era uma prática, mas ele discordava dessa prática, certo? Então nós temos aí a resposta na letra A. Dando continuidade às questões,
nós vamos ter aí um outro pequeno texto, que é do Lima Barreto, do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina, que lhe corriam nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava-as paralelamente à testada da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a fita clara de sua linha campinada. Vocês observaram que aí tem uma mistura, né, de a narração, né, com a descrição. Então ele vai narrando, mas ao mesmo tempo ele também vai ter a necessidade de descrever. Então nós vamos ter aí as duas coisas. Aí, né, justamente na questão, ele quer justamente saber isso. Então nós observamos que a letra D é que atende à proposta, né? Justamente narração e descrição se entrelaçam para melhor situar o leitor diante dos eventos que compõem o enredo. Então, gente, a descrição ela vai servir muito à narração. Porque ao contar um fato, contar uma história, existe às vezes a necessidade de descrever um personagem, de descrever um local. Eu preciso que o leitor, que o meu interlocutor, ele imagine aquele local, aquele espaço que está se passando aquela ação. Ele entenda quem é aquele personagem, né? Então, a descrição ela vai ser extremamente importante para a narração. Continuando, nós vamos ter aqui agora, né, o texto 1, que é um texto da Unicamp, né? Que vai falar justamente sobre um trechinho lá do Sítio Capão Amarelo, do Monteiro Lobato, né? Que é justamente quando o sítio recebe a visita de Dom Quixote. Lá na varanda, Dom Quixote conversava com Dona Benta sobre as aventuras e, muito admirado, ficou de saber que sua história andava a correr mundo, escrita por um tal de Cervantes. Nem quis acreditar, foi preciso que Narizinho lhe trouxesse a edição de luxo ilustrada por Gustavo Doré. O fidalgo folheou o livro muito atento às gravuras, que achou ótimas, porém falsas. Isso não passa de uma mistificação, protestou ele. Esta cena aqui, por exemplo, está errada. Eu não espetei este frade, como o desenhista pintou. Espetei aquele lá. Isto é inevitável, disse Dona Benta. Os historiadores costumam arranjar os fatos do modo mais cômodo para eles. Por isto a história não passa de história. Então nós vamos ver aqui que na cena narrada, né, Dona Benta concorda com Dom Quixote e critica o fato de a história ser fruto de interesses, né? Então, na verdade, ela justamente concorda, né, com ele e justamente faz essa crítica que a história acaba sendo, né, conduzida da maneira de acordo com a visão do historiador, da pessoa que narrou o fato. Nós temos aí agora, dando continuidade, o exercício número 2. No Conto Amor, de Clarice Lispector, após ver um cego mascando chiclete, a personagem passa por uma situação que, segundo o narrador, ela própria chama de crise. O que chamava de crise viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Essa crise que transforma a relação do personagem com o mundo e com a família, nós vamos ver que está justamente a resposta na letra B. Revela o conflito vivido pela personagem entre o tipo de vida que havia escolhido e as coisas que passou a desejar. Nós vamos observar, nós temos aqui um texto da Clarice Lispector, né? Ela é uma escritora, né, que ela trabalha muito com essa questão do psicológico, né, dos conflitos internos do indivíduo. Os personagens dela trazem muito isso, né, essa discussão, essa questão ligada mais à parte subjetiva, né, do indivíduo, do personagem, né? E aí a letra B é a que atende justamente a proposta aí da questão. Dando continuidade, nós vamos agora também para as questões relacionadas ao Enem. Questão número 1.
Querido diário, hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão um bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje, o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a modo de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio. Viu? Uma característica do gênio diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque é justamente uma narrativa autorreflexiva. Nós vamos observar que é uma característica bem forte assim da questão do gênero diário, que é justamente quando você escreve falando sobre você, o texto é em primeira pessoa, você vai falando das suas emoções, dos seus encontros, dos seus desencontros, né? Então, acaba sendo uma autorreflexão. A proposta do diário, quando você produz um diário, é justamente esta proposta. Questão número 2, nós temos aí um texto do Machado de Assis, né? Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Nós vamos observar, né, que na verdade o texto fala de Machado de Assis, ele não é de Machado de Assis, né? Ele é um texto tirado lá da internet, né? Então vamos observar aqui a pergunta. Considerando seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... Então, ele apresenta uma personalidade que está em... Observe que está organizado, né? Mais ou menos em uma ordem, né? Cronológica. Tem muito a ver com a tipologia da narração, né? É uma linguagem também objetiva, que é muito característica, né? Quando você quer passar a informação de alguém, você vai muito de uma forma direta, objetiva, e é isso que se propõe esse texto, é descrever, é falar, é narrar quem era Machado de Assis, tá? Então aí a questão é a letra E. Bom, gente, finalizando, nós vamos ter agora uma síntese, né, do que nós apresentamos, do que foi apresentado durante os exercícios e principalmente do que está relacionado lá à questão abordada durante a parte teórica, né? Que é justamente o que compõe aqui o enredo, tá? Então nós temos aí enredo, nós temos a apresentação, onde eu trago para o personagem, onde eu apresento como vai ser essa história, quem está envolvido, etc. Depois nós temos a complicação ou desenvolvimento, né, que é o desenrolar da história. Depois nós temos o clímax, que é justamente aonde eu vou trazer para vocês, né, na verdade o autor vai trazer o momento, né, crítico da narrativa e o final para chegar justamente a esse desfecho ou conclusão. Então, é basicamente o que está na apostila e que está na aula na videoaula que vocês já tiveram a oportunidade de assistir. O que geralmente ocorre na apresentação do enredo? Ocorre geralmente, né, como eu falei, a apresentação dos personagens, o tempo, o espaço da narrativa. Tudo vai depender do tamanho da minha narrativa, do tamanho da minha narração, né? Porque se eu for uma narração longa, às vezes eu vou precisar apresentar o personagem, o tempo, né? E não vou nem me relacionar com o espaço nem vai estar presente, tá? Mas, obviamente, vai ter esse objetivo de apresentar esses elementos. Depois, eu tenho aí o desenvolvimento, a pergunta número 2 fala sobre o desenvolvimento, o que revela que acabou a apresentação, iniciou o desenvolvimento da narrativa. Então, justamente quando eu acabo a apresentação, alguma coisa aparece que vai me dar essa ideia de que eu estou desenvolvendo, né? Aí nós vamos ver que é alguma coisa, uma atitude inesperada de algum personagem que complica a sequência natural da história, o aparecimento de um conflito, né? Pode ser que de repente o personagem conhece alguém e essa pessoa mexe com ele, ou acontece um acidente, enfim, tudo vai depender da história que eu estou contando, tá? O que é o clímax da narrativa?
Então, como eu falei para vocês anteriormente, é o momento mais importante da história, né? O conflito, né, chega ao seu ponto mais crítico e se encaminha para o desfecho, né? Alguém foi assassinado, né? Alguém traiu alguém, enfim, depende da história que eu estou contando. E vai para o desfecho. O que que aquilo vai gerar lá no desfecho? O que acontece no desfecho é a conclusão da narração. Normalmente, o conflito provocado pelos personagens no desenvolvimento é resolvido ou não. E a história termina com restabelecimento do equilíbrio no enredo. Gente, clássico, né? Você vê uma história, um conto de fadas, né? Tá lá, a princesa sofre, né? Aí ela conhece, né, o príncipe, até o momento que ela vai chegar um ápice que ela vai ter contato com o príncipe, e aí eles vão casar e ser felizes para sempre. Você vai ver lá Gata Borralheira, Branca de Neve, quase todas essas histórias, né? Sempre ela começa a partir sempre. Começa lá o personagem apresentando um conflito, alguma coisa que acontece, que impede, e mais à frente vai surgir lá o príncipe que vai justamente salvá-lo. Quero lembrar novamente a vocês que existe a necessidade que vocês leiam a apostila, leiam a parte teórica, revejam a parte teórica, olhem novos exercícios, a internet está cheia de exercícios, né? Sei que tem bastante conteúdo, que vocês precisam ler, analisar, mas é extremamente importante que vocês façam, né, esse exercício. Um abraço e até a próxima aula.